vocês têm sentido? Quais são os métodos que estão dando mais resultado e por quê? Compartilha com a gente um pouco da experiência de vocês, por favor. É que ainda existe justamente uma grande busca por métodos e a gente acaba esquecendo às vezes do mais importante, que é o mindset. Por exemplo, de design thinking, né, as pessoas vão buscando post-its, ferramentas, canvas e tudo aquilo que a gente coloca na parede para tornar o dia mais interessante, mais divertido, mas o primeiro passo para a gente começar a inovar é a gente começar a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, ao mesmo tempo que existe uma demanda cada vez maior das organizações, do contexto de uma forma geral, para uma capacitação para a inovação, existe também uma pressa muito grande que muitas vezes impede o desenvolvimento do mindset. Aí fica muitas vezes aquilo, né? Cola um monte de post-it na parede e no dia seguinte não acontece nada. Mindset realmente é a coisa mais importante hoje. Na minha experiência, principalmente por vir do mercado digital, né, e estar formando profissionais para o mercado digital, a gente discute muito hoje a importância da liderança, a capacidade de liderança que as pessoas precisam desenvolver, independente dos cargos de chefia. Então, isso já é uma quebra de paradigma, né? A gente parar de pensar de forma vertical e promover o horizontal. E o desenvolvimento das altas capacidades, né, das equipes de alta performance passa por isso, né? Essa capacidade de liderança vem dessa mudança de mindset, né, e suportada por uma necessidade muito grande do mercado, que pelo menos aqui no Brasil, a gente é muito acostumado a formar os técnicos, né? Principalmente na área do digital, na área da comunicação, a gente forma muitas pessoas que executam, e essas pessoas precisam aprender a liderança no dia a dia. Ensinar um método, a gente consegue imaginar como se faz. A gente põe todo mundo numa sala, leva os tals dos post-its, os canvas, acontece um workshop. E como que a gente desenvolve um mindset? E qual que é o papel da liderança nisso, na visão de vocês que estão desse lado da educação? Então, o que eu gosto de falar bastante, principalmente ligado ao design, é que o design está pautado em 3 grandes valores. Que o primeiro deles é a empatia. Então, como é que eu me coloco no lugar do outro? Como é que eu sinto? E repare, valor é diferente de saber o significado. Todo mundo sabe que empatia é se colocar no lugar do outro, certo? Todo mundo tem Wikipedia, Barça em casa, não é isso? A gente sabe o que significa, mas eu vivenciar a empatia é uma coisa completamente diferente. Para vivenciar a empatia, eu preciso olhar no olho, eu preciso ouvir. O nível de escuta do brasileiro hoje é baixíssimo. Eu preciso, muitas vezes, entender que as minhas crenças são limitantes e que eu preciso me mostrar frágil para me conectar com a fragilidade do outro. Então, assim, levar o design thinking para as empresas passa por esse susto de como é que a gente agora vai falar sobre erro, como é que a gente vai falar sobre outras formas de pensar, como é que a gente vai abandonar ferramentas e assumir novas. Então, a empatia começa daí. Entender que cenário que a gente está entrando, quanto a gente conhece, quanto a gente está convivendo, como é que a gente vai entrar de maneira natural para permitir a prática. A Mastercard é uma empresa de tecnologia. E sendo uma empresa de tecnologia, a inovação está no DNA da companhia. Isso é muito importante. Então, o primeiro ponto é que inovação não é uma área, não é uma pessoa, não é um grupo. A inovação tem que estar presente em todas as áreas, em todas as partes, em todos os colaboradores da empresa. Esse é o primeiro ponto. O segundo é capacitar os colaboradores com as inovações, com as tecnologias e com as formas de trabalho, né? Então, fazer parcerias com os institutos, capacitar as pessoas, isso é muito importante, que mostra para o colaborador que a empresa realmente está engajada. O terceiro ponto, para mim, que talvez seja o mais importante, é que isso não fique no papel, não fique num discurso de RH, mas que isso se torne uma prática dentro da companhia. Nada adianta a gente desenvolver um grupo, um squad, ou um projeto de design thinking, e um gestor, um líder, fala, poxa, mas você vai tirar meu funcionário uma semana para ficar numa sala colando post-it lá, eu estou cheio de coisa para fazer, eu tenho que entregar aqui o resultado no final do mês. Não. Aquilo que ele está fazendo traz um valor e traz resultado para a companhia. Assim, eu estou numa fase, como vocês também devem estar, obrigado pela ideia que você não me deu. Pelo amor de Deus, obrigado pela ideia que você não me deu. Porque ideias viraram commodities. É um excesso de ideias. Todo dia vem gente na minha mesa, Buzzarello, eu tive uma ideia. Então eu falo, meu querido, vai lá e executa, porque eu não tenho o braço para tocar. Ideias, elas vêm aos montes. Quando você propõe inovação, tem alguns dogmas. Um deles é, todo custo é uma certeza e toda receita é uma esperança. Quando você vai propor inovação, o custo de arrancada é uma certeza. A inovação, a receita é uma esperança. Buzzarello, qual é o teu livro de cabeceira para promover inovação no dia a dia na companhia? Niccolo Maquiavel. Por quê? Porque a política é a arte do impossível. Quando trabalha com inovação, você acorda com não e passa o dia todo correndo atrás de um sim.
O não é muito rápido. O sim é muito lento. Como é que você qualifica o sim? Usando muitas ferramentas. Inovação, ela é muito bacana para discutir aqui na frente e em sala de aula. A hora que você está nas trincheiras, você tem um trabalho árduo de política, muita política para convencer, para sensibilizar, para desobstruir. As pessoas não estão na mesma agenda, você tem pessoas com agendas distintas, e como eu falei, a inovação não é mais marketing. No passado aí você fazia inovação com viés de marketing, hoje a inovação ela começa a permear em todas as empresas. E não dá para esperar que muitas vezes o financeiro tenha a mesma vibe, tenha a mesma energia, tenha a mesma visão que tem um profissional que trabalha em áreas de marketing, em áreas correlatas, né? Lembre-se, a maior parte dos financeiros, tirando aqueles que estão no evento aqui hoje, o financeiro é aquele cara que sabia o custo de tudo e o valor de nada, né? Às vezes, quando eu falo, pessoal, eu não sou mais um profissional de marketing, eu sou um profissional de matemarketing. Acabou o marketing do jeito que eu aprendi, do jeito que eu ensinei ao longo da minha carreira. De uns 3 anos para cá, eu só uso o Martex na minha operação. E a segunda área que está ficando velhinha, e é uma área protagonista nesse mundo da inovação, é a área de RH. Eu vejo várias empresas que falam o seguinte, né, Mário? Eu estou tendo dificuldades para contratar um profissional de RH que esteja com a agenda do século XXI. Eu não consigo contratar um RH que entenda de todas essas novas dinâmicas dessa nova economia. Ou você é fodástico, ou você, sem demérito nenhum, vai ser motorista de app. Vai trabalhar com apps, vai trabalhar na gig economy, né? Só tem uma alternativa. Eu acho que aqui a mesa concorda. Educação, 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 educação. E quando se fala educação, não é educação de ir numa sala de aula convencional e fazer uma pós-graduação em MBA. Também, mas não é isso, né? É educação no geral, é fazer hora bar, é fazer conexões, é estar num evento como esse. Ah, Buzzarello, mas a educação é cara. Tá bom, se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Meus caros, inovação não tem começo, não tem meio e não tem fim. E muita gente vai ser atropelada e você vai ter muita gente que vai sair da média e vai trabalhar na gig economy, porque o esforço cognitivo e a sua capacidade de se educar recorrentemente é o que vai te deixar um profissional mais ou menos atrativo no mercado. E eu acho que ficou muito claro para a gente o quanto é importante ter os talentos certos, a diversidade certa, combinar as pessoas certas para conseguir chegar no resultado. A metodologia de nada vai valer se a gente não tiver a cultura adequada para que ela possa ser desenvolvida e as pessoas para desenvolver isso. Como que é a atração desses talentos? E como que a gente está conseguindo permear a inovação por todas as áreas, né? Qual o papel desses profissionais que trazem os talentos? Qual o papel da liderança em desenvolver esses talentos? Né? E como que a gente está colocando isso para a organização inteira? Então, como que está ocorrendo essa mudança cultural? 60 e poucos % das novas contratações que a Mastercard fez na região aqui que a gente toma conta, que é a região América Latina, Geossalf, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, 60 e poucos % de funcionários, de colaboradores novos que chegaram na companhia, foram colaboradores que não vieram da indústria financeira. Você tem um projeto, você tem um squad, você tem um grupo de design thinking. Convide 2 pessoas, no mínimo 2 pessoas, que não têm absolutamente nada a ver com o tema que está sendo desenvolvido, com o tema que está sendo discutido. Nem que seja para ele entrar na reunião, entrar mudo e sair calado. Mas convide essa pessoa, porque em algum momento ele vai levantar a mão com uma diversidade de conhecimento e vai dizer, gente, por que a gente não faz isso? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês já pensaram nisso aqui? Quando a gente tem bastante contato com RH para cursos em company, eu falo, gente, vocês estão fazendo muito curso para os outros e pouco para vocês. Porque quando a gente fala de facilitadores e a grande busca de facilitadores da inovação dentro das organizações, o primeiro grupo facilitador da inovação precisa ser o grupo de pessoas. E aí não só na contratação, porque se você contrata um cara que estudou
15 anos de design thinking, coloca ele dentro de uma estrutura que é extremamente hierarquizada, o cara vai ser infeliz ali dentro e vai sair. Então, antes de buscar os talentos, a gente precisa começar a olhar um pouco para como está montada as nossas estruturas. E aí a lógica que eu gosto de fazer para entrar um pouco nesse modelo é, eu preciso sair um pouco dessa construção de times, de lideranças e de squads, que seja uma orquestra sinfônica, para a gente ir uma estrutura um pouquinho mais de jazz, de jam, que é onde eu pego pessoas que são muito boas e elas têm uma sinergia entre elas, com diferentes backgrounds, e tocam diferentes coisas, mas uma única coisa, mas através do improviso, através da empatia, através do navegar nessa complexidade. E o resultado ele vai sendo criado a partir do contexto, e não já com o resultado final. A gente tem esse problema no Brasil, que é imaginar, e na prática ter muitos casos disso, onde o universo da educação não conversa com o mercado. Em especial na educação para inovação, isso se mescla muito. Então, assim, exemplo do Romeu, que dá aula, né, na INSPER, na SPM, desse lado aqui a gente também tem uma experiência de mercado, tem implementação em empresas multinacionais, e esse fluxo de talentos precisa acontecer. Não só a academia entender que o projeto, que o trabalho, que a realidade do mercado é o aprendizado, quanto a experiência de aprendizagem está incorporando as empresas. E aí endossa a frase que o Romeu trouxe, de que a gente está sempre, né, na necessidade do aprender. E aí não é necessariamente transitar para a escola, né, mas como é que a gente elimina essa estrutura clássica entre escola e mercado e passa a ter uma base de aprendizagem única, uma base que vai ser mais eficiente. Sobre o Fail Fast e o quanto as empresas precisam também adequar novamente as suas culturas e as lideranças precisam entender o papel do erro nesse processo de aprendizado. Né? Aquele erro produtivo. É o erro que acontece no processo de inovação, justamente porque a gente está fazendo algo que nunca foi feito antes. Então, o erro, como você trouxe, é inerente. Porém, esse erro tem que gerar um aprendizado, porque é ele que vai ser trampolim para a próxima fase. Então, eu queria entender como que a gente convive com o erro e como que a gente convive com essa necessidade de mostrar o resultado dos projetos de inovação. Quando a gente fala da cultura do erro, a gente está falando do valor de experimentação do design. Tá? Então, esse erro ele não é necessariamente sobre perder dinheiro, sobre perder recursos, mas é a sua oportunidade de gerar um pensamento e questionar ele. Então, isso pode ser simples como uma conversa de 10 minutos. Tá? E aí, os negócios hoje falham muito por uma razão muito simples. O mercado ele tem uma dinâmica que opera num nível de conexão humana que não existia em outras eras, e esse nível de conexão ele permite que as pessoas expressem mais o que elas querem consumir. Então, a lógica onde você gerava um produto e massificava, ela está perdendo força. Então, começa a ganhar força a expressão das pessoas, de novos mercados, de novas dinâmicas. E a hora que a gente está falando de inovação, a gente precisa começar a enxergar novos níveis de valor. É sair um pouco da relação do ROI para entrar na relação do ROL, que é o Return of Learning. E os erros, eles precisam, nas organizações, ser olhados como um espaço de aprendizagem. Se o erro não é aprendizagem, é prejuízo. Aí a gente olha para a grana. Agora, se o erro ele vem como um momento de aprendizagem para a gente acelerar o processo de inovação, e isso volta para a organização como cultura, como informação, como contexto, como conteúdo, aí você tem um valor que é inestimável para a organização, que é o da aprendizagem. Então, primeiro ponto, o erro tem que ser permissivo. E segundo, o sucesso tem que ser compartilhado. Então, existem inúmeros exemplos de sucesso, de utilização da metodologia, e isso acaba trazendo credibilidade e para ser replicado em outros projetos dentro da companhia. Quem é responsável por fazer esse fomento dessa informação? A liderança. 1 year, 1 million. Era 1 ano, $1 milhão. Com as ferramentas, você pega um Agile, 1 week, 100. Ou às vezes 1 day, 1000. Como as coisas melhoraram. Eu sou de uma geração do show me the money. A geração que está chegando aí é a geração do show me the meaning. E aí você tem que conciliar o show me the money com o show me the meaning. Um dos critérios que nós usamos hoje para a contratação não é nada científico, nada rigoroso. O indivíduo tem que ser bom de trabalho e bom de cerveja. De fundamental importância que ele seja bom de cerveja. Quando eu falo cerveja, vocês me entendem, não é tomar cerveja literalmente. Né? É um cara bom de relacionamento. Por quê? Quem trabalha com inovação tem que conviver com 3 Fs. O F da frustração, o F da fricção e o F da falha.
Se o cara não for um cara bom de cerveja, ele não aguenta. Por quê? O que eu falei anteriormente, o não é muito recorrente. Então não faz projetos 1 year, 1 million. Projeto Ernest Young. No dia de vender vem o Ernest, no dia de entregar vem o Young. 1 ano, $1 milhão. Pô, Então eu fiquei muito feliz da gente conseguir sair da pontinha e chegar até a base. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Obrigado aqui a esse time de peso que compartilhou com vocês muitas experiências boas. Obrigada mesmo.